Olá, eu sou Arnaldo Santos, eu sou psicólogo, e hoje iremos falar de um assunto bastante polêmico, né, que é a síndrome da alienação parental. Você sabe o que é a síndrome da alienação parental? Será que você, mãe, você, pai, você, tia, você, avó, você, avô, está praticando alienação parental? O que é que realmente é alienação parental? Como isso ocorre? Por que isso acontece? E a quem prejudica? Então, essas perguntas a gente vai, no decorrer dos slides, que eu fiz aqui para a gente fazer uma conversa, né? Para que fique bem detalhado cada item desse, cada pergunta dessa respondida. E eu espero que você, no final do vídeo, você compartilhe com seus amigos, com quem você acha que esteja praticando alienação parental, tá certo? Então, vamos lá para não perder tempo. A gente primeiro tem que saber, né, o que é. Todo mundo fala, a pessoa é alienada, você é uma pessoa alienada. O que é que representa alienação, né? Então, alienação ou alienar significa tornar a outra pessoa fora de si, sem consciência. São aquelas pessoas que são manipuladas. Então, isso é alienar a pessoa. O governo pode alienar as pessoas através da mídia, né? Através de fake news. Então, tudo isso é preciso ter, saber o que é que está acontecendo para que a pessoa ela não fique fora de si, né? Tenha consciência. Então, o Foucault, que é um filósofo que estudou bastante, né, essa alienação, o que é isso? Ele diz o seguinte, que os alienados são caracterizados como aquelas pessoas que faltam pleno domínio das faculdades mentais. Né? E o que é que acontece na alienação parental? É exatamente isso que a gente vai discutir aqui, e eu já faço um apelo aos pais, aos tios, aos avós, que têm a guarda de uma criança ou um adolescente, tá certo? Vamos lá. Mas o que é realmente a síndrome da alienação parental? Esse termo ele foi conceituado pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner, isso já há 35 anos, tá certo? Veja bem, há 35 anos. E o que significa essa síndrome da alienação parental? Segundo o Richard Gardner, é treinar uma criança, né, ou um adolescente para romper os laços afetivos com o genitor, que pode ser o pai ou pode ser a mãe. Mas também, né, esse treinar, ele pode ser também um treino, né, do neto, para quê? Para que o neto não goste do pai, não goste da mãe, para que o avô, a avó, os avós, ela permaneçam com a guarda da criança. Então, isso é muito sério, tá certo? Isso pode acontecer em qualquer classe social. Pode ser na classe A, na classe B, na classe C, na classe D, enfim. Então, é preciso muito cuidado para que essa alienação não esteja acontecendo, tá certo? Então, ela ocorre geralmente, né? Ela ocorre geralmente quando a criança, né? Ou melhor, quando os pais eles têm uma vida conjugal meio conturbada, uma separação principalmente, e que isso pode acarretar vários transtornos mentais, né, com a criança e com o adolescente. Então, aqui, está bem claro aqui, né, que 80% dos filhos sofrem com essa situação, ou seja, os pais, eles não aceitam, né, aceitam essa separação judicial e muitas vezes, para vingar, né, ou a mãe ou o pai, ele quer vingar em cima dos filhos, ou seja, quer fazer a cabeça dos filhos para que o filho perca
esse afeto que tem com o cônjuge, né, que houve a separação, tá certo? Então, isso é muito sério, é preciso que os pais, né, fiquem bem atentos para que não pratiquem alienação parental. E segundo o IBGE, cerca de 20 milhões dessas vítimas, né, 20 milhões de crianças são vítimas de alienação parental. Então, vamos lá. E o que é que representa alienação parental no mundo? Aqui eu fiz algumas imagens para a gente destacar, tá certo? Existe o DME5, que é esse livro aqui, ó, que tem todos o manual, né, de doenças catalogadas aqui. Isso é feito periodicamente e eles catalogam todas as doenças mentais nesse manual. Só para a gente ter uma ideia do que seja, né, esse DMS-5. E o CID, que é um código internacional de doenças. Então, hoje está no CID-10. Então, veja só, muitas vezes essa para ser reconhecido, né, a síndrome da alienação parental, ela é reconhecida em 21 estados norte-americanos, ele é reconhecido também na Austrália, é reconhecido no Reino Unido, na Alemanha, no Canadá, Israel e também na Holanda. E por que eu estou dizendo isso? Né? Porque apesar de ser uma prática, né, de ser uma prática, isso que é percebido, né, no consultório, ainda assim, essa síndrome ela não está ainda nesse manual aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Então, eu vou mostrar aqui alguns argumentos, né, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso. Tá certo? Então, veja só. O que é o ato da alienação parental e o que significa a síndrome, né? Para a gente ficar bem claro, para que todo mundo possa entender. O ato é o quê? Que eu até adiantei aqui. É induzir a criança, né, a rejeitar o pai ou a mãe, o cônjuge, né? Ou quem estiver com a guarda, que pode ser quem? Pode ser avô, pode ser a tia, pode ser o tio, né? Com mensagens difamatórias, até de ódio ou acusações de abuso sexual. Então, o ato em si é que caracteriza, vai caracterizar futuramente a síndrome. Síndrome que são vários atos, tá certo? Então, a síndrome da alienação parental significa o quê? Significa o conjunto de sintomas, tá certo? Esse conjunto de sintomas que vai levar a criança a apresentar, dependendo, né, da quantidade de vezes, né, dos atos que vai ser praticado, isso vai se tornar uma alienação parental ou síndrome de alienação parental. Como vocês estão vendo aqui, que eu deixei bem claro, imagine o pai querendo entregar ao filho, né, ou à filha, um presente e ser impedida por algumas razões, daqui a pouco eu vou citar aqui algumas razões, alguns fatos que caracterizam esse ato de alienação parental. Certo? Então, aqui está bem claro, é um ato. Então, como eu falei anteriormente, né, e dentro desse manual aqui, das doenças mentais, existiam algumas síndromes que já estão catalogadas nesse manual. E entre elas está aqui a síndrome de Tourette, que são tiques motores, né, e vocais. Tem um filme que fala que o rei, não sei se vocês já assistiram, mas que apresenta esse tique, né, essa síndrome. Então, veja só, essa síndrome ela foi descoberta por Tourette, né, de La Tourette, isso em 1985, e somente 95 anos depois foi que foi catalogada, né, essa síndrome, esse transtorno. Então, só
para a gente entender que, apesar da síndrome da alienação parental, ela não constar ainda nesse DSM-5, né? ela já existe, tá certo? Na clínica. Eu vou citar aqui alguns exemplos para a gente entender melhor. É o mesmo caso aqui da síndrome de Asperger, que é parecido, né, com aqueles comportamentos do autismo. E, mais uma vez, a síndrome de Asperger, né, o transtorno, ele foi diagnosticado, né, ele foi colocado somente depois de 35 anos depois que foi descoberto. Então, veja só, como eu falei anteriormente, a síndrome da alienação parental existe já pelo psiquiatra Richard Gardner, né, há 35 anos atrás. E, apesar disso, ele não está ainda catalogado no DSM-5, no livro de manual de transtorno, tá certo? Só para a gente informar um pouquinho alguns transtornos, para que a gente possa entender, né, a síndrome da alienação parental. E apesar dela não existir ainda no manual, mas na clínica a gente já percebe alguns transtornos que poderão surgir depois que o pai, a mãe, o avô, o tio, a tia já pratica alienação parental. Tá certo? Vamos lá. Veja só, no Brasil existe essa lei, tá certo? Essa lei, que é a Lei 12.318, que já considera um ato. Que ato é esse? O ato de alienação parental. Considera-se o ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um genitor, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade ou guarda. Eu não vou ler aqui tudo, só para a gente entender um pouquinho, tá certo? Então, isso já está na lei brasileira, tá certo? O Brasil é o primeiro país do mundo a colocar, né, essa caracterização, né, no papel, tá certo? E isso está facilitando, muitas vezes, aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe que sofreu, né, com alienação parental, para que busque o seu direito, para ter o direito de ver, de conviver com o filho ou com a filha que foi separado, tá certo? Então, assim, o Brasil, como eu falei, é o primeiro país do mundo a praticar esse ato. Daqui a pouco eu vou citar alguns atos que demonstram como a alienação parental é praticada. Veja só, em Santa Catarina, como está aqui bem expresso, já existe, já foi determinada, né, a semana, né, a conscientização sobre a síndrome da alienação parental. Eu coloquei aqui mais uma vez, né, dizendo que a SAP, ou síndrome da alienação parental, ela não está ainda no manual, né, de doenças e também na CID, no Código Internacional de Doenças, mas a clínica, ou seja, os psicólogos que atendem, já percebem, eu venho percebendo também esse transtorno, né, que a criança e a adolescente ele vem sofrendo por conta desse ato de alienação parental. Mais uma vez, eu faço aqui um apelo, né, para que pai, mãe, tio, avô, avó, elas não façam a cabeça da criança ou do adolescente em detrimento do pai e da mãe, né? Para quê? Para ficar com a guarda da criança. Isso é bastante prejudicial para a psique, para a formação intelectual e psicológica da criança e do adolescente. Tá certo? Vamos lá. E como ocorre a síndrome da alienação parental? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para as pessoas terem uma noção, tá certo? Primeiro,
são aqueles fatos importantes da vida da escola da criança. Não? Então, que eventos são esses? Muitas vezes, quando a mãe ela não diz para o pai, né, que está separado, olha, sua filha teve uma nota boa, né? Ela teve uma festa de aniversário na escola. E o pai também precisa participar, né? Ou a mãe, ou seja, quem tiver com a guarda da criança, para que os dois eles possam participar desse evento. E muitas vezes o pai ou a mãe, né, eles não falam, né, ao cônjuge porque está separado, porque está vingando, porque não quer que o filho ou a filha esteja com o pai ou com a mãe. Então, isso é muito prejudicial para a criança e para o adolescente. Lá na frente do vídeo, eu vou explicar algumas questões, né, relacionadas ao que pode acontecer. Tá certo? Então, o segundo momento é o quê? As decisões do filho, né? Como diz, ou seja, o filho teve primeiro lugar, né, numa competição, né, um evento cultural, né, teve primeiro lugar no futebol, no handebol, e o pai, né, que só vê o filho de vez em quando, não ficou sabendo. Por quê? Porque a mãe não disse. Então, tudo isso, esse ato, né, esses comportamentos, é considerado um ato de alienação parental. Certo? Outro caso é o controle excessivo dos horários de visita. Por que eu chamo a atenção aqui de visita? Porque o filho, o pai não vai visitar o filho. Visita é uma coisa muito pequena, muito menor. Né? Então, não é uma visita. Ele vai, sim, ver o filho, ele vai dar afeto ao filho, à filha. Então, um visitante, ele vai embora, o pai jamais ele vai se separar do filho da filha. Então, nunca diga para o seu filho, a sua filha, que hoje você vai receber a visita do seu pai. Não é uma visita, né? É o seu pai que vai estar presente ali, o seu pai e a sua mãe, que esteja com a guarda da criança, ou do adolescente. Então, eu coloquei em todos os slides algumas ilustrações que demonstram mais ou menos o que significa. Né? É a mãe, né, desprezar ou pisar, né, o pai, né, porque não está dando a atenção necessária para o filho, para a filha, que o pai deveria ter, né, que a mãe esconde isso. Né? Então, isso é um ato de alienação parental. Vamos lá. Outra questão aqui, né? É você pegar, né? Organiza de novo, né? Vamos lá. A mãe, o pai diz, olha, vou buscar o seu filho tal dia. Aí, exatamente nesse dia, a mãe organiza o quê? Organiza um dentista, organiza uma festinha, ou enfim, ir para o shopping. Ou seja, ele está fazendo o quê? Ele está desorganizando, né, aquele momento, ou ela, geralmente é a mãe que pratica a alienação parental. Então, a mãe se combinou com o pai, né, para que o filho ou a filha, naquele momento, ele tivesse ali, né, se reunido, né, tivesse um momento de ver, de interagir com o pai, ele tem que cumprir. E muitas vezes a mãe, no dia que o pai vai buscar o filho ou a filha, ela inventa alguma coisa. Então, isso desarmoniza, certo? Então, no dia, olha só, é outro fato, é 8:05. Quando um dia a mãe relembra, né, fatos desagradáveis, né, com o filho e com a filha. Ou seja, já haver uma desarmonia, dizendo que o seu pai não presta por isso, por isso, por aquilo. Então, isso vai fazendo na cabeça da criança e isso não é muito bom. Né? Isso vai prejudicar bastante a psique da criança e do adolescente. Então, é um caso, veja só, um exemplo bem claro. Então, você dizer na frente da criança, dizer, olha, você combinou comigo para vir aqui buscar o seu filho e sua filha, e você não veio. Né?
Então, muitas vezes, a mãe nem avisou. A mãe nem avisou. Então, esse ato, ou seja, fazendo com que o filho ou a filha perceba o pai como uma pessoa negligente, né? Uma pessoa que não tem interesse por ela. E isso vai fazendo a cabeça da criança, vai criando crenças que podem, lá na frente, prejudicar bastante. Eu vou explicar isso, né, com mais detalhes. Então, outro exemplo bem claro aqui, né? Por exemplo, a mãe, num momento, né, de estar ali com o filho, ela, ela faz com que a criança ela queira ficar ou com o pai ou com a mãe, para sentir, né, quem ela gosta mais. Então, ela combina uma viagem, né, ela dá tudo para a criança, né, para induzi-la a gostar mais da mãe e do pai, depende de quem esteja com a guarda da criança. Vou repetir, tá certo? Às vezes, quem pratica a alienação parental, ou seja, às vezes não, muitas vezes, o geral é a mãe, mas o pai também pode praticar alienação parental, tá certo? Então, isso é um caso. A mãe, ela faz com que a criança tenha crenças diferentes daquilo que é o real, daquilo que é a verdade. Então, mais uma vez, né, torna a criança, né, ela faz com que a criança, se houve uma separação, e muitas vezes a mãe não consegue, né, elaborar bem esse luto, né, ou seja, essa separação, aí torna a criança uma espiã, né, torna a criança uma espiã. Aí pergunta o que é que ele fez, com quem ele estava namorando. Então, até vinga, né? Bota a criança de castigo, você tem que me dizer tudo. Então, isso na clínica a gente vê bastante, né? Dizendo que o pai não se entende com a mãe. Então, isso cria uma série de dúvidas, né? Porque, na verdade, a mãe e o pai, eles são, eles são referências, né, da criança ou do adolescente. Por mais defeito que o pai e a mãe tenham, a criança vai sempre ver o pai e a mãe como as principais pessoas do mundo. E em nenhum momento, nem a mãe, nem o pai tem o direito, né, de fazer a cabeça do filho ou da filha, porque isso é bastante prejudicial. Daqui a pouco eu vou dizer com mais detalhes sobre o que pode acontecer. E eu estou dizendo aqui como ocorre a síndrome de alienação parental. Certo? Então, a mãe, né, insinua que o pai é uma pessoa perigosa, é violenta, né, vai fazendo a cabeça da criança. Então, isso é muito prejudicial. Né? Tem um momento que ele fala que até, né, existe casos na justiça que a própria mãe, né, insinuou que a filha estava sendo abusada sexualmente e, por conta disso, pediu o juiz, né, que a mãe e o pai não visse mais a filha. Então, chega até a dizer que existiu um abuso sexual e, na verdade, isso não foi verdade. Então, daqui a pouco eu vou explicar mais ou menos o que vai acontecer, né, sobre isso. Então, é preciso, novamente, repetindo, a mãe e o pai não têm o direito de mentir, né, sobre o pai e a mãe, né, do seu filho. Então, ele precisa, sim, fazer com que ele conviva bem com o pai e com a mãe, independente, né, se o outro cônjuge já constituiu uma nova família ou não. Tá certo? Então, muitas vezes, diz que o pai é agressivo, diz que o pai é alcoólatra. Então, tudo isso é o quê? São falsas memórias. E a mãe, geralmente, né? É a mãe que faz isso. Coloca na cabeça da criança e do adolescente e se torna como verdade. E isso vai acontecer em alguns transtornos que daqui a pouco eu vou citar.
Então, o que acontece, né? O que acontece? Essa ilustração aqui está bem clara, né? Aqui, o caso é a mãe, né? Então, a filha está mais apegada ao pai do que à mãe, certo? Então, muitas vezes, a alienação é feita pelo pai. O pai tem mais condições financeiras e faz de tudo para que a filha ou o filho fique mais com ele do que com ela. Certo? Então, o que é que o filho, né, ele pode apresentar quando isso acontece? Né? Então, assim, é muito quando é um comportamento amenizado, né, pela psicoterapia, ele pode ser trabalhado no sentido de procurar ver, né, quem é que está com a razão, quem é que não tem, porque vai criar muitas dúvidas, né? E a criança ou adolescente, o filho, ele pode apresentar sentimento de raiva, de ódio contra o pai, se a mãe estiver com a guarda do filho, ou contra a mãe, se o pai estiver com a guarda contra o filho. Então, isso é muito prejudicial. Daqui a pouco eu vou citar aí alguns casos que transtorno. Então, mais uma vez, né? Então, muitas vezes, a mãe, né, ela, o filho, ele recusa de dar atenção ao pai, né, justamente na hora dessa visita, né? Então, ele não se comunica com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha. Por quê? Porque houve essas conversas, esses fatos mentirosos, muitas vezes, fazendo com que o filho ou a filha tenha agressividade, tenha repúdio, não queira vê-lo, não queira vê-la. Então, isso é muito prejudicial. Eu faço o apelo aqui mais uma vez ao pai ou à mãe que não faça isso com seu filho, tá certo? E muitas vezes o filho recusa a atenção dos pais e da mãe por conta de falsas memórias, né? Coisas que não são reais. Que o pai ou que a mãe fala para o filho que não é verdade. Então, sentimento de crenças negativas, certo? Então, isso é muito ruim. Daqui a pouco eu vou falar sobre mais isso. O que acontece? Então, no final, pode até haver, uma ilustração aqui está bem clara, né? A mãe, né, tem 2 filhos e faz com que o pai ele se solte, ele não exista, ele seja cortado da vida dela. Então, isso é muito prejudicial para a psique, para a formação psicológica da criança ou do adolescente. E o que vai acontecer, né, com o filho no futuro? Então, essa ilustração aqui diz mais ou menos o que vai acontecer de transtorno. Uma coisa pequena que vai crescendo, é uma falsa memória, é um fato, é mais um, é mais um, é mais um. E o que pode acontecer com a criança ou com o adolescente? Então, a criança ou adolescente, ele pode futuramente ele ser, já na fase de adolescência, ela pode sim ter um transtorno de ansiedade, e vários transtornos. Esse transtorno de ansiedade pode se transformar em uma síndrome do pânico, que é mais grave ainda, né? Pode ter uma depressão, né? E pode também suicídio, pode tentar o suicídio. De acordo com a literatura, quando existe, né, essa disputa do pai e da mãe, então, com o filho, o resultado disso é que aqueles adolescentes, aquelas pessoas que tentaram suicídio, eles têm mais 9 vezes, são mais propensos quando essa união entre o pai e a mãe elas foram disfuncional, né? Não houve harmonia, houve disputa para com ele, né, com o filho. Então, isso precisa ser evitado, tá certo? Então, quais são as consequências desses comportamentos, tanto do pai quanto da mãe? Eu preciso ficar atento, né? Será que você que está me escutando, será que você está praticando alienação parental?
o que é que representa isso, principalmente para o seu filho ou para a sua filha. A gente vai ver aqui que ainda está. Então, o futuro, o que é que vai acontecer, né? Então, a criança ou adolescente, ela vai ter problemas horríveis, né, de desequilíbrio emocional. Por que ela vai ter problema complicado, né, de desequilíbrio emocional? Olha, se o pai e a mãe ele não se entende, né, fica disputando nos primeiros momentos, né, da separação, a criança ou adolescente, a criança principalmente, ela não vai entender, né? Mas com o conhecimento, com a idade, né? Se a alienação parental ela for uma coisa frequente, ela vai entender, ela vai ficar com dúvida, eu gosto do meu pai, eu gosto da minha mãe. Então, isso vai ser um desequilíbrio emocional bastante agudo, tá certo? Então, ela pode se tornar uma pessoa agressiva, né? Pode se tornar uma pessoa agressiva, porque o melhor do pai e da mãe é fazer com que o filho ele fique no período com a mãe, no período com o pai, ou seja, uma guarda compartilhada. Esse é a melhor coisa que se deve fazer para o filho, para a filha, né? Quando há uma separação judicial. Então, a criança ou adolescente ela pode também ela entra nas drogas, né? ela se sente vazia, né? Se sente abandonada, se sente machucada com o pai, com a mãe, e aí a fuga vai entrar ou no álcool ou nas drogas, tá certo? Pode também, né, uma espécie de compensação, né, de mudar a sua própria vida com a prostituição, já que meus pais e minha mãe não se entendem, não existe uma relação sadia, então ela pode, inclusive, entrar na prostituição, seja homem ou seja mulher. Então, e também, mesmo depois, né, que essa pessoa teve essa convivência com o pai e com a mãe, desarmônica, disfuncional, ela pode, inclusive, os seus futuros relacionamentos amorosos, pode ser também, ele pode repetir o que os pais fizeram. Então, quais são as consequências, né, psicopatológicas dessa situação? Então, aqui, eu coloquei algumas, são doenças psicossomáticas, né? A pessoa pode o quê? O que é uma doença psicossomática? Pode ter um ataque cardíaco, né? A arritmia, né, cardíaca. Ela pode apresentar também baixa autoestima, né? Já repeti aqui a questão do álcool, né? Drogas, transtorno de identidade, ou seja, ela pode, por algum momento, querer não ser homem ou não querer ser mulher, né? Porque a referência dela de homem e de mulher é o pai e a mãe. Ele não se entende, né? Então ela fica no meio, sendo disputada, então ela pode ter um transtorno de identidade. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Enfim. Ela pode ter também dificuldade de adaptação psicossocial, ela pode ser uma pessoa isolada, ela pode se tornar uma pessoa tímida. Então, tudo isso são as consequências psicopatológicas que podem acarretar no filho e numa filha quando há alienação parental. E outra questão aqui, veja só, dificuldade nas relações interpessoais, que eu já falei sobre isso, né, anteriormente, sentimento de culpa, ela pode se sentir lá na frente, quando descobre, né, que o pai ou que a mãe ela foi usada, né, para dizer que o pai ou a mãe não prestava, ela sabe que depois de adulta, ela perceber que não era aquilo que a mãe dizia, né, o pai é uma pessoa decente, né, ou a mãe é uma pessoa decente, que foi enganada pelo pai ou pela mãe. Então, isso pode acarretar outros transtornos mentais. Então, vai ter um sentimento, né, também, vai ter insegurança, sentimento de rejeição, né, e agressividade. Repetindo, né, isso aí é muito importante, tá certo? Então, muitas vezes, vem uma ansiedade em qualquer fase, seja na fase inicial, né, da separação, 4 anos, 5 anos,
a criança já começa a apresentar ali dificuldade na escola, né? Dificuldade de socializar com os colegas, né? Dificuldade de socializar quando está namorando. Então, isso são indícios, são fatos, e procurando a origem, pode ser que seja uma alienação parental e o pai ou a mãe esteja praticando. Então, a criança pode desencadear, o adolescente, ansiedade, pode desencadear uma depressão e também até a tentativa de suicídio. Certo? Existem aqui algumas estatísticas, né, que são bem interessantes, e demonstram, né, que o Estudo Brasileiro de Direito de Família, que está bem claro aqui, certo? Isso aqui é uma coisa constatada, certo? São estudos que 72% dos adolescentes que cometem crimes graves e homicídio geralmente vêm de pais separados. Eu sei que hoje, né, o número de casais, né, no segundo casamento, no terceiro casamento, enfim, mas mesmo que haja um casamento, mas que a criança e o adolescente eles tiveram todo o acolhimento do pai e da mãe, então esse índice ele pode reduzir. Mas quando os pais são separados e tem essa disputa, esses transtornos, né, eles podem surgir transtorno de quê? De agressividade, de crime, certo? Então, criança sem a presença do pai tem 2 vezes mais probabilidade, né, de rendimento escolar, como eu falei anteriormente. Pode apresentar, né, alguma dificuldade por conta dele perceber ali essa confusão do pai e da mãe em relação a ele. Então, a taxa de suicídio, né, também ele aumenta bastante quando existe separação e que os pais não acolhem adequadamente o filho ou filha. E de cada 4 suicídios, ou tentativas de suicídio, 3 ocorreram em lares de pais ausentes ou distantes. Isso aí é um trabalho, né, do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Isso foi em 2012. Então, o número, né, de separações continua aumentando. A ilustração, mais uma vez, indica que fica uma pessoa isolada, fica uma pessoa reflexiva, fica uma pessoa com ansiedade. Então, tudo isso pode ser amenizado se o pai ou a mãe não praticam a alienação parental. Veja só, como eu falei anteriormente, existe uma lei, essa lei de 12.380, e o artigo 6º é bem claro, né, quando caracteriza o ato de alienação parental. O que é que acontece quando a mãe ou o pai ele faz alienação parental? O pai ou a mãe, né, que sofreu alienação, ele pode entrar na justiça, né, para que faça o quê? Porque muitas vezes a mãe impede que o filho ou a filha veja o pai. Então, ele pode, né, ir percebendo que o filho ou a filha está rejeitando, né, está tendo nojo, está não querer visitar, enfim, não quer nenhum contato com o pai ou com a mãe, então pode estar instalado em alienação parental. E ele pode sim entrar na justiça para rever o direito de ter e de conviver com o filho ou com a filha. Então, veja só, a partir do momento que o juiz ele percebe isso, ele pode fazer o quê? Ele pode advertir o pai ou a mãe. Ele pode, depois de constatado, através de laudo pericial, né, o psicólogo é contratado pelo juiz e vai fazer um laudo para detectar se realmente houve alienação parental. Acontecendo a alienação parental, é que pode acontecer, o juiz pode fazer o quê? Ele pode ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienante, né? Ou seja, quem sofreu alienação. Então,
quem sofreu, o pai ou a mãe, então o que é que o juiz pode fazer? Ele pode aumentar a convivência do filho ou da filha, né? Se era 2 dias, ele pode aumentar a 3, né? Porque a mãe estava fazendo alienação de eu vou aumentar, né, a convivência com o pai. Então, isso ele pode fazer, está previsto na lei, tá certo? Ele pode também aqui determinar uma multa, tá certo? Pode determinar uma multa em dinheiro, tá certo? Ele pode fazer isso também. Então, o juiz dá bem claro ali, ele pode fazer isso, tá certo? E pode também determinar um acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, ou seja, ele obrigar a criança, o pai ou a mãe a fazer uma psicoterapia, né, com todo mundo. Ele pode determinar isso, tá certo? Ele também, o juiz, ele pode alterar, inclusive, né, a guarda da criança. Ou seja, se a mãe está fazendo alienação parental e no trabalho do psicólogo, da assistência social, né, de outras pessoas envolvidas, né, nesse trabalho de detectar que o filho ou a filha ele foi alienado, então ele pode fixar, né, até alternar a guarda que era da mãe, ele pode dizer, agora vai ser o pai. Aí o pai vai ficar levando com o filho, com a filha, e a mãe, né, vai por 2 dias, 2, 3 dias, enfim. Depende do que foi acertado. Mas ele pode alternar, tá certo? Ser a mãe, então vai passar o pai até a guarda mais definitiva, mais tempo com o filho ou com a filha. Ele pode fazer isso também, certo? E também ele pode, inclusive, né, declarar a suspensão total, dependendo da situação, do caso, e a mãe ou o pai ela tenha toda a autoridade possível com relação ao filho ou à filha, porque a mãe ou o pai, né, geralmente é a mãe que faz a alienação parental, pode ser também o pai, ela tem a guarda definitiva e impede até que o filho ou a filha ela não veja o pai. Isso se for constatado, né, se for constatado uma gravidade naqueles casos de até de abuso sexual, certo? Repetindo, tudo isso ele é caracterizado através de um laudo pericial de um psicólogo, junto com a assistente social. Todas essas informações, né, os fatos, que são apurados, passam por juiz, e o juiz aí tira as suas conclusões. Lembrando que não é preciso, né, que o pai entre na justiça para ver, né, para conviver com o filho ou com a filha. Não precisa isso, né? Então, é preciso que a mãe e o pai estejam conscientes para que não pratique alienação parental. Essas são as consequências legais, certo? Veja só, existem vários casos clínicos, que demonstraram que a síndrome da alienação parental é uma coisa concreta, como eu falei logo no início do vídeo. Apesar de a síndrome não constar no manual, né, de doenças psicológicas, né, os transtornos mentais, mas ela, na clínica, a gente percebe que existe essa síndrome, tá certo? Existe um caso lá, primeiro aqui em Maceió, e tem muitos casos, tá certo? De abuso sexual, e a mãe diz, né, que houve um abuso sexual da filha e que, na verdade, não aconteceu. Então, isso é muito sério, né? Então, você quebra, né, toda a harmonia, né, de duas famílias, né? Então, assim, é preciso que a mãe seja bastante consciente para que não faça, né, não pratique a alienação parental, que é o que a gente chama aqui de falsas memórias. Né? Você vai incutindo, né, algumas memórias falsas na criança e até de abuso sexual. Então,
Existe um caso lá em São Paulo, né, que depois que a mãe, né, praticou alienação parental, né, e que foi descoberta, né, a toda a situação, ela não aguentou a situação de todas as consequências, e aí matou as duas filhas, né, os dois filhos, e depois também praticou o suicídio. Então, veja que situação. Né? Então, isso é evitável. Isso é evitável. Né? No YouTube tem um documentário que é chamado A Morte Inventada. É um documentário cerca quase uma hora, é mais de uma hora, se não me engano, é mais de uma hora. E que tem depoimentos extraordinários, né? De pessoas, como esses dois casos dessas duas mulheres, né? Elas são adultas, e são extraordinários. Né? Ela destacando, né, como acontecia a alienação parental, né? A mãe praticava, e chegou em determinado momento e descobriu que tudo aquilo que a mãe estava dizendo era mentira. Né? Então, é uma situação bastante delicada e que pode ser evitada. Certo? Eu coloquei aqui, quem quiser pegar esse material, né? Está bastante interessante, e pode ver aí, né, no minuto 52, é o depoimento de um pai, e até se emociona, né, porque ele foi impedido de ver a filha, e a mãe sempre, naqueles casos que a gente discutiu aqui, né, impedindo o tempo todo, fazendo a cabeça da criança, para que a filha não tivesse o contato com o pai. Então, esse minuto que eu coloquei aqui, o número 5, 28, né, 35, 48, 52, 55, tem caso, isso no documentário A Morte Inventada, tá certo? Então, quem quiser ver, é interessante, né, quem escreve esse tema, para que a pessoa perceba o real depoimento de um adolescente, né, ou de um adulto que foi alienado pelo pai ou pela mãe. Bom, esse é o meu segundo vídeo, certo? Eu espero que tenha contribuído aí com vocês. Aqui está a referência de todo o material que eu fiz, e espero, né, que o pai e a mãe, mais uma vez, não pratiquem alienação parental, que pode causar bastante transtornos mentais do seu filho ou sua filha. Eu agradeço mais uma vez aí você que teve esse tempo todinho, né, escutando o vídeo, mas vale a pena você conhecer um pouquinho sobre o que é síndrome de alienação parental. Você gostou do vídeo? Então, indique, manda o vídeo para aquela pessoa que você vê que essa pessoa, esse colega meu, essa minha amiga, será que ela está praticando, né? Nas nossas conversas, será que ela está praticando ali a alienação parental? Então, quem sabe ela esteja fazendo isso. Então, você que assistiu, indica aí o vídeo e dá aí um like e se inscreva aí no nosso canal, tá certo? Até o próximo vídeo, né? E com certeza vai ser um tema bastante interessante que eu estou aqui produzindo. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.